seguinte, para início, qual que é o grande problema hoje no atendimento de ocorrência envolvendo criança? É o primeiro atendimento, que normalmente não é feito pelo bombeiro. O primeiro atendimento que nós falamos é o quê? É o primeiro contato com o adulto que essa criança vai ter. Pode ser os pais, professores, ou outra pessoa que está passando, ou até o próprio amiguinho, né, ao lado, que tem um pouquinho mais calmo. Então essa pessoa ela é importante para o bombeiro. Por quê? Porque depois que aciona o bombeiro, que liga lá o 93, nós temos um período pequeno para sair do quartel e fazer esse atendimento. Só que até chegar ao local, às vezes demora, sei lá, 5, 10, 15 minutos. E esses primeiros minutos são primordiais para que o socorro seja feito de forma eficiente. Hoje, o que eu quero passar para os senhores é o mínimo. É o mínimo para quê? Para deixar tudo pronto para o técnico chegar. Então, se for caso clínico, que nós falamos, caso clínico é o quê? É tudo aquilo que não envolve lesão, que não envolve trauma. Então, uma criança que tem problemas de epilepsia, isso é um caso clínico. Então, uma vez ou outra vai ser o bombeiro, mas a maioria das vezes será o SAMU que fará esse atendimento. O bombeiro, ele trabalha normalmente com resgate e salvamento. Então, é com ocorrências que envolvem trauma. Então, a criança caiu, bateu a cabeça, caiu jogando bola, caiu numa escada. Aí, normalmente, é o bombeiro que atende. Por quê? Porque existe trauma e está envolvendo salvamento, às vezes. Então, a criança que cai num buraco e fica presa, ou ela está presa em alguma coisa. Então, nesses casos, normalmente é o bombeiro. Mas os outros casos é o SAMU. Eu vou começar com a respiração cardiopulmonar. O que é a respiração cardiopulmonar? Que a gente chama de RCP. Quando a pessoa, no caso dos senhores criança, tiver algum tipo, né, de trauma, e esse trauma traga o quê? Uma decadência da respiração e, por consequência, talvez da circulação, né? Então, ela para de respirar e, parando de respirar, pode vir ter o quê? Uma parada cardíaca. Isso pode acontecer quando? Quando a criança engasgar. Então, ela engasga com alimentação ou com algum objeto que a gente sabe que muitas crianças colocam vários tipos de objetos na boca, né? Então, o primeiro contato da criança, nós falamos que criança pequena, é o quê? Tudo que pega na mão, põe na boca, né? Ela vê as pessoas comendo, então ela já tem esse, psicológico mesmo, é bem visual. Então tudo que ela pega na mão, ela põe na boca. Então pode acontecer um engasgamento. E nesse caso, tem uma parada respiratória. E nesse caso específico de engasgamento, que tiver uma parada respiratória, qual que é o objetivo inicial? Localizar e perceber que existe um objeto estranho, né, nas vias aéreas. Isso é a primeira coisa que a pessoa que estiver próxima tem que saber. Só que o que ela tem que fazer para saber disso? Ela tem que manter as outras pessoas afastadas. Se a criança estiver no chão, colocar ela numa posição confortável e afastar as pessoas. Porque todo mundo sabe que quando tiver mais pessoas aglomeradas, menos ar respirável vai ter ali. Tudo bem? E mais dificuldade naquela pessoa que já está com dificuldade de respirar vai ter. Então nós quando respiramos, nós respiramos o ar, né, no ambiente, que é o ar respirado. Esse ar, ele tem, a maior parte dele não é oxigênio. Tudo bem? 22, 21% é oxigênio. O resto é nitrogênio, hidrogênio, são outra parte química que nós não usamos como energia, nós só usamos o oxigênio. Então se tiver 5, 6 pessoas, várias crianças em cima daquela criança que está com aquele problema, nós estamos dificultando a respiração dela. E nessa hora ela precisa do quê? Do ambiente aberto e o maior quantidade de oxigênio disponível. Tudo bem? Vamos lá, localizamos então um objeto no interior, né, nas vias aéreas. Temos que retirar esse objeto. Tudo bem? Como que vamos retirar esse objeto? Aí que vem o problema. Nosso organismo, ele normalmente tenta expulsar qualquer tipo de objeto estranho que tiver nele. Então, por isso que nós tossimos, né? Quando engasga, você tenta tossir. Então,
Se aquele objeto estiver atrapalhando aquela criança e ela tossindo, você vai fazer o quê? Vai tentar orientá-la a continuar tossindo. Está tossindo, não saiu, você vai ter que tomar uma outra atitude, que nós chamamos de manobras. Essas manobras existem várias, mas a que eu vou orientar os senhores é uma que chama manobra de Heinrich, que é uma manobra simples de fazer, mas é o que? Ela tem que ser eficiente, porque, para quem não sabe, sei lá, 2, 3 minutos, uma pessoa sem respirar, o trauma que pode causar no cérebro dessa criança, dessa pessoa, é irreversível. Aqui, ó, na direção dos mamilos de qualquer pessoa, mais ou menos uns 3 dedos abaixo, tem sabe esse ossinho aqui, ó, que é o final da costela, chama processo xifoide. É ou não é? Processo xifoide. Aqui próximo ao processo xifoide, logo abaixo do processo xifoide, normalmente, está o estômago das pessoas, né? É o que acontece aí normalmente. Um pouquinho para baixo. Um pouquinho para baixo. Então, o que acontece? Aqui nesse processo xifoide, logo abaixo, deverá estar o estômago. E esse engasgamento, ele fica, se entrou na parte respiratória, aqui nós temos 2 vias. A via da alimentação e da respiração. Normalmente o da respiração, se tiver engasgado na respiração, toda vez que você tossiu, expulsou o ar que está no seu pulmão, a pressão é tão grande que ela sai. Tá bem? Né? Você dá aquela chorada, né? Mas sai. Agora, quando está preso na própria estrutura que vai para a alimentação nossa, né? Que vai para o estômago, então você vai ter que tomar esse tipo de atitude, porque a alimento é muito grande, às vezes é um brinquedo, é um carrinho, né? A criança engole de tudo. Então você vai colocar o quê? Colocar o braço aqui, colocar logo abaixo do processo xifoide. Normalmente coloca-se uma mão fechada, outra mão aberta, e vai fazer o quê? Vai colocar de frente para trás, de baixo para cima. Tudo bem? Mais ou menos isso. Então você vai empurrar para trás e puxar para cima. Tudo bem? Esse é o movimento. É lógico que uma criança, ela é o quê? Ela é muito mais delicada, né? Não é uma criancinha pequenininha. Você vai usar uma mão, vai usar o quê? Às vezes uma mão só, né? Ou se não, a força usada num adulto vai ser muito menor que uma criança. Então o importante é o quê? Você encontrar esse local, abaixo do processo xifoide, próximo ao estômago, coloca o apoio da sua mão, da frente para trás e de baixo para cima, tudo bem? Por quê? Porque você vai pressionar o estômago e o que tiver aqui vai ser expulso, tudo bem? Esse é o grande macete para você tomar uma atitude antes de chegar o bombeiro ou o SAMU. É o que eu falei. Aquele tapinha nas costas funciona? Psicologicamente funciona, né? Bate nas minhas costas, vai, dá um pulo nas minhas costas. Só que o alimento está preso onde? Está preso num duto. E esse duto, ele não vai para as costas. Então, você socar as costas de alguém, na verdade é o quê? É só se você quiser bater no cara e agora é a oportunidade, né? Porque aqui atrás